Boa noite, meus amigos queridos. Estamos aqui no Rosas do Evangelho, mais uma vez, você já sabe, toda terça-feira nós temos um encontro para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Rosas do Evangelho. Então, sejam todos muito bem-vindos, é sempre para mim uma grande alegria, você já sabe, estar aqui com vocês, pessoas tão queridas, oportunidade que nós temos de conversar um pouquinho. Oi, Meire, aqui Maire, né? Dando boa noite para nós. Aqui, muitas pessoas já não estão mais conseguindo acompanhar aqui. O Arley, oi meu amigo, tudo bem? MHMD, ok, a prima Fernandinha também, Tiago, Silvio, Fábio, Hildo, tudo bem amigo? Débora, Soraya, tudo bem meus amores? Estamos aqui juntos novamente. Muitos de vocês estavam conosco no dia de ontem, na nossa live sobre mediunidade. Hoje estamos aqui para trabalhar, conversar um pouquinho sobre o lado moral, que é tão importante e tão difícil ainda para todos nós, não é verdade? Oi Sandra, Claudinha, chegando, tudo bem? Oi Bruninha, Zé Roberto, tudo bem? Boa noite, boa noite. É tão bom estar com vocês, sabia? Eu tava até conversando há pouco tempo, hoje ainda, com a Soraya vai lembrar. E a Soraya comentou assim, Evelyn, tá, daqui a pouquinho vamos estar na live com você, e ela disse assim, teve em algum momento e tal, alguma das tuas lives, às vezes, e assim você me pareceu às vezes um pouquinho triste e tal. E aí eu falei para ela, eu digo, sim, acontece, enfim, porque também passamos eventualmente por dificuldades, e eu falei para ela, engraçado, eu posso até começar, eventualmente se o dia não foi muito bom, posso até começar a live, às vezes não muito bem ou um pouquinho mais triste por alguma dificuldade do dia, mas eu sempre termino a live muito bem, sempre com muita alegria, animada, assim, sabe, renovada, porque realmente a energia que nós temos, acredito que vocês sentem isso também, a energia que todos nós estamos sentindo enquanto nós estamos na live, a espiritualidade amiga que está presente aqui, está presente aí com vocês também. Então, sempre, o fato de eu estar aqui conversando com vocês, recebendo a energia de vocês e trocando essa energia tão positiva, eu sempre consigo terminar a live muito feliz. Então, isso eu devo a vocês. Vocês me passam isso, vocês me transmitem isso, vocês me fazem uma pessoa muito mais feliz. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e pela participação de vocês sempre aqui conosco, viu? Olha, algumas pessoas aqui escrevendo, dando boa noite, chegando, dando uma mãozinha. Obrigada, Arley, sempre pelo seu carinho, viu? Muito obrigada. Olha aqui, a Mayri diz que também... sou a May. Oi, May, tudo bem? A May já tinha dito, né, May? Esqueci. Desculpa, May. Também falando aqui que sente isso, né? Vocês sentem, então... Aqui a Bruninha dizendo, você transmite muita luz e estamos aqui ansiosos sempre a te ouvir e aprender coisas maravilhosas contigo. Tenha certeza que a energia que fica conosco também é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Todos nós aqui juntos, pensando, trabalhando, conversando o Evangelho, pensando no Evangelho, só podemos ficar bem, não é verdade? E hoje nós vamos, obrigada Glauber também, dando aqui as palavras de incentivo para todos nós também, muito obrigada, viu? Meus amores, hoje nós vamos estudar um tema muito bom. Olha aqui o Fábio dizendo que gosta de nos ouvir, muito obrigada pelo carinho mesmo. Olha o Fábio dizendo que sou de Tauá, no Ceará, tudo bem? Gosto muito da sua terra, viu? Muito mesmo. Meus amores, nós vamos estudar hoje capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ensinamento difícil esse também para nós, não é verdade? Mas nós vamos hoje conversar, realmente ponderar um pouquinho de que forma que nós podemos mais facilmente alcançar esse grande ensinamento do nosso Mestre Jesus, tá bom? A Bruninha diz assim, estou tentando sempre ler um título no Evangelho e fazer anotações para depois não esquecer. Isso é ótimo, Bruninha, isso é ótimo. Eu, inclusive, anoto no próprio Evangelho. Olha como é o meu Evangelho, para vocês terem uma ideia.
todo rabiscadinho, todo, porque eu gosto de ter a informação sempre aqui. Olha isso, olha, vocês conseguem perceber tudo anotado? Eu não me desfaço desse evangelho, porque eu vou anotando já do lado e aí quando eu preciso a informação já está ali. Porque às vezes se eu coloco em alguma outra folha de papel já perde. Então eu gosto de sempre ir anotando no livro, ele fica todo rabiscado, mas tem muita informação boa aqui. Meus amores, esse tema é dificílimo, é maravilhoso, mas nós vamos refletir sobre ele. Mas antes, vamos então fazer a nossa prece, como vocês sabem, para que nós possamos nos conectar mais fortemente com a espiritualidade amiga, tá bom? Vamos lá então, meus amores. Vamos fechar os nossos olhos com muita alegria no coração por estarmos aqui contigo, mestre querido. Como é bom estarmos juntos. E sabemos que não estamos sozinhos, sabemos, sentimos a Tua presença ao nosso lado, nos envolvendo, nos amparando, para que realmente possamos sentir as bênçãos do Evangelho sendo derramadas por cada um de nós. Essas bênçãos que nos realmente fortalecem o coração, que nos sustentam para os desafios e para as lutas da vida, para que possamos sempre acreditar em Ti, seguirmos confiantes e na certeza de que quando estamos ao teu lado, jamais estaremos sozinhos, jamais seremos tristes, jamais fracassaremos, porque tu és sinônimo de amor, de vitória, de alegria e felicidade. Então fica conosco, nos envolve mais uma vez nesse estudo semanal e que nós possamos, acima de tudo, estar contigo hoje e sempre. Que assim seja. E aí, meus amores, então vamos estudar? Olha aqui a Georgia dizendo, me desculpe, apertei e mandei as figurinhas erradas. Imagina, meu amor, fique tranquila, tá bom? Meus amores, então vamos começar o nosso estudo efetivamente, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos iniciar o capítulo hoje, mas hoje nós vamos estudar 2 pontos desse capítulo. Vamos estudar o primeiro ponto, que é fazer o bem sem ostentação, e os infortúnios ocultos, ok? Então vamos começar a estudar o seguinte. Quando nós lemos aqui o título do capítulo que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, na realidade, o que o mestre querido nesta orientação quis nos orientar? Que realmente o fazer o bem sem ostentação significa o quê? A questão de você fazer o bem pela satisfação real de ajudar o próximo. O motivo pelo qual você faz a caridade tem que ser realmente o desejo real e sincero, verdadeiro de ajudar o outro. E não um desejo, digamos assim, por trás que decorre do nosso egoísmo, do nosso orgulho e essencialmente da nossa vaidade, que é o fato de nós sermos considerados bonzinhos ou sermos vistos pelas pessoas do mundo como pessoas boas. Então, quando nós estamos, de uma certa forma, escondendo, como ele coloca aqui, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda, que você está, na realidade, preservando a autoria, muitas vezes, de uma atitude positiva, é porque você está, na verdade, querendo fazer o bem, pelo que ele significa. Até porque você sabe que aquilo ali, a única pessoa que precisa saber das tuas atitudes e do teu proceder é Deus, e não o mundo. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, trabalhar dentro de nós o desenvolvimento da caridade, do fazer a caridade, pelo bem de fazer a caridade, pela vontade real e sincera de ajudar, e não com objetivos outros, movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de reconhecimento do mundo, ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar nesses 2 aspectos, nesses 2 pontos do Evangelho. A Débora diz, colocando bem alto aqui para toda a espiritualidade, quem necessitar ouvir, assim como eu, o Evangelho. Tá certo, Débora? É isso mesmo, colocar alto, sabia? Que muitos corações vão mesmo ouvir o Evangelho nas casas e nos lares de vocês. Aqui tá cheio, aqui eu sei que tá cheio. Então, certamente aí também está. Mas vamos então começar a leitura e nós vamos começar a refletir ponto a ponto sobre as orientações do Evangelho, ok? Então, primeiro ponto, fazer o bem sem ostentação. O que nos diz aqui no item 1? Acompanhem vocês aí.
Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Vejam bem agora, aqui vem a orientação primeira, mais importante. Eu vos digo em verdade que esses já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então vejam bem, se verdadeiramente, o que ele está querendo dizer? Que quando nós somos movidos por interesses outros, que não o desejo de apenas fazer a caridade, nós nos preocupamos com o que o outro vai achar. Nós nos preocupamos e gostamos de fazer a caridade para ser vista. Nós queremos, até mesmo nós, que conhecemos o Evangelho, que sabemos que o ideal é nós fazermos a caridade sem ostentação, com modéstia, sem realmente, como ele diz aqui, soar as trombetas. Muitas vezes nós fazemos o bem, nós ajudamos, mas nós gostamos que alguém veja, mesmo que não seja algo proposital, mas quando alguém vê, que alguém faz algum comentário, a nossa vaidade infla. Então nós percebemos que, mesmo sabendo da necessidade de fazer a caridade sem ostentação, ainda nos alegramos com o reconhecimento dos homens. E isso é um indicativo de quê? Do orgulho e da vaidade que ainda vive e impera em nossos corações. E, inclusive, muitos de nós, ele vai dizer aqui isso no texto, muitos de nós fazem a caridade quando estão na frente de outras pessoas, mas em segredo, em silêncio, se tiverem a oportunidade de fazer, não o fazem. E por quê? Porque não tem plateia. E, na realidade, o objetivo deles é alcançar a satisfação, o reconhecimento dos homens. Por isso que aqui Jesus, na realidade, no Evangelho de São Mateus, ele diz: eu vos digo em verdade que esses que agem assim, que gostam de soar a trombeta, fazendo realmente divulgação do bem que fazem, esses já receberam a sua recompensa. Por quê? Se eles querem elogios e reconhecimento do mundo, já tiveram. Perfeito? Então já alcançaram o pagamento que eles queriam, reconhecimento e os elogios do mundo, que estão na realidade alimentando aí o seu orgulho e a sua vaidade. Então nós precisamos refletir muito sobre isso. E interessante que ontem mesmo, a minha filha me fez a seguinte pergunta. Ela disse o seguinte: mãe, em função, ela até mencionou a pessoa, mas enfim, não vou mencionar aqui porque não importa o santo, importa a história. Ela disse o seguinte: mãe, nós percebemos que em função das coisas que aconteceram, que acontecem, né, vários sofrimentos que acontecem em vários países e tudo, tem determinadas pessoas famosas que muitas vezes vão para esses lugares e mostram, dado publicidade da caridade que eles estão fazendo. Aí ela me perguntou, porque nós fazemos o Evangelho diariamente aqui em casa, e esse tema dos infortúnios ocultos, enfim, já caiu várias vezes. E nós sempre colocamos que nós devemos fazer a caridade sem ostentação. Nós não precisamos alardear para o mundo o bem que nós fazemos. E aí ela me perguntou: mãe, nesses casos, essa pessoa que está, de alguma forma, colocando para o mundo a caridade que ela está fazendo, isso está certo ou isso está errado? Como é que a doutrina espírita nos coloca isso? E aí eu falei para ela o seguinte, que na minha avaliação, vejam, tudo vai muito do coração da pessoa. Porque nós sabemos que tem determinadas pessoas, principalmente as pessoas famosas, que elas são, digamos assim, exemplo. Elas inspiram determinadas pessoas, certo?
tanto em atitudes positivas quanto atitudes negativas. E muitas vezes essas pessoas, quando elas fazem a caridade, ou quando elas, por exemplo, instigam, pedem auxílio para determinadas situações de tragédias que aconteceram no mundo, elas são influenciadoras. E tem várias outras pessoas que, por se sentirem influenciadas por essas pessoas que têm conhecimento nacional ou internacional, elas se dispõem a ajudar. Elas se dispõem a também serem caridosas e fazerem o bem. Então, na realidade, em algumas situações, essa atitude ela é positiva, porque ela vai incentivar a caridade. Mas quem é que, na realidade, tem condições de saber exatamente o que move aquela pessoa famosa a fazer isso? O coração dela. E quem verdadeiramente conhece o coração dela? Só Deus. Pode ser que a atitude dela incentive verdadeiramente outras pessoas de forma verdadeira a quererem fazer o bem, a quererem ajudar. E isso é positivo. Contudo, aquela pessoa que fez isso, aquela personalidade famosa, no coração dela, poderia haver ali a caridade real. Como ele diz aqui, a satisfação de fazer o bem, de verdadeiramente ajudar, e não com outros interesses escusos movidos pela vaidade e pelo orgulho. Mas isso só Deus vai saber, certo? E pode ser que ela esteja fazendo isso realmente para se destacar, para aparecer como bondosa, para, como ele coloca aqui, obter o reconhecimento e os aplausos do mundo. Então vejam, Deus vai ter condições de avaliar certamente o que verdadeiramente motiva essa pessoa, o que tem no coração dela. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque não pensemos que essa caridade que nós fazemos, embora seja uma caridade material e possa ajudar as pessoas, mas se o que nos move é um sentimento torpe, aquele nosso ato, como ele diz aqui, você já recebeu a recompensa no mundo, então não espere receber a recompensa no reino dos céus. Por quê? Porque você não vai receber. Você não vai receber um duplo pagamento. Por quê? Porque você, na verdade, trabalhou para o mundo e não para Deus, para almejar o reconhecimento e as glórias do céu. Percebem? Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nos move em tudo que nós fazemos. Aqui o Fabrício diz, somos imperfeitos, é muito difícil sermos caridosos de qualquer maneira, sem esperarmos uma massagem no ego. Fabrício, você tem toda a razão, é muito, muito, muito difícil. Essa é a verdade, meus amores, é a pura verdade. E eu vou aqui comentar com vocês, na realidade, fazer um depoimento, já que nós estamos conversando sobre esse tema que envolve diretamente a vaidade. Tá? Eu já tive oportunidade, sempre às vezes quando tenho oportunidade de falar isso nos cursos que eu dou no Centro Espírita, eu coloco que a minha grande falha em vidas passadas, e eu já tive oportunidade de acessar algumas, sempre, essencialmente, foi principalmente no campo da vaidade. Então eu caí muito, eu já tive muito poder por conta de vaidade, eu já prejudiquei muitas pessoas, eu já fiz muito mal, eu já matei por conta de vaidade, por conta de poder, por conta de reconhecimento no mundo, tá? Então, nessa vida, eu tenho que estar sempre tendo muito cuidado, o orar e vigiar a todo momento, o tempo inteiro na minha vida. Por quê? Porque, na realidade, eu sei que eu posso cair a qualquer momento. E por isso que eu tenho que ficar o tempo todo. Você está, por exemplo, vocês imaginem, aqui nesse momento que eu estou conversando, colocando para vocês o conhecimento e tal. Se eu não tiver um cuidado muito grande, esse contato, esse reconhecimento, o fato de nós de alguma forma nos tornarmos conhecidos, isso pode fazer com que eu me deturpe, na realidade, o real motivo pelo qual eu estou nesse trabalho, que é divulgar o Evangelho e não me promover. E quando eu comecei esse trabalho do Conhecendo o Espiritismo, o presidente do Centro Espírita que eu frequento, ele me disse algo que eu nunca esqueci, foi a coisa mais importante que eu ouvi para o início desse trabalho. Ele me disse o seguinte: Evelyn, nunca esqueça, minha filha, que você está
nesse trabalho para levar as pessoas até Deus e não para levar as pessoas até você. E quando ele me disse aquilo, mal sabe ele o quanto aquilo ali era importante para mim, porque foi o motivo da minha queda. E se eu não estiver atenta, eu posso cair novamente. E aí, todo esse trabalho, todo esse potencial de divulgação do Evangelho, porque não é meu, o Evangelho é de Deus, a mensagem é dele. Tudo isso pode se perder por conta da vaidade. Então, uma caridade que eu possa estar fazendo aqui com vocês, ela pode se perder se o meu coração estiver sendo alimentado pelo orgulho, pelo egoísmo, e não pelo aquilo que verdadeiramente tem que me conduzir. Então, é muito difícil. E eu também trago esse depoimento aqui para vocês perceberem e terem a plena consciência do quão imperfeita eu sou. Que eu sei que vocês, pelo carinho, pelo que vocês conhecem, pelo aquilo que nós colocamos aqui, muitas vezes me veem de uma forma positiva, de uma forma carinhosa, de uma forma melhor do que verdadeiramente eu sou. E eu agradeço muito a todos vocês pelo carinho de vocês. Mas não me vejam assim. Não me vejam, porque se eu não fosse tão imperfeita, eu também não estaria aqui na Terra. E tenho também os meus desafios, os meus compromissos, e sei que posso, a qualquer momento, cair e falir, se eu não estiver orando e vigiando. Então, realmente, meus amigos, não é fácil. Mas nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos saber que nós estamos aqui para evoluir e que eu quero evoluir, assim como vocês querem evoluir, de modo que nós não nos percamos nesse caminho, ao fazer uma caridade pensando em nós e não no outro, certo? Olha a Débora colocando aqui, às vezes mostramos algo de bom que fazemos para deixar como exemplo. Por exemplo, ajudo abrigo de cães. Sim, exatamente, caridade material é importante, mas a verdadeira é a caridade moral. Exatamente também, Erlon. Nós podemos fazer o bem para dar exemplos e o nosso coração sabe. Mesmo que as pessoas de fora nos julguem, se o nosso coração souber verdadeiramente o que nos move, Deus também sabe. Então é isso que nós devemos fazer. Mas certamente, muitas vezes os exemplos bons são importantes, porque também inspiram as pessoas. Então foi isso que eu falei também para minha filha. Mas de qualquer maneira, isso aqui é um momento, uma oportunidade. Se todos os atos caridosos que eu fizer eu ficar dando publicidade, isso também não está certo. Quanto menos eu precisar fazê-lo, é o melhor. Porque aí, na realidade, minha caridade é para com o Pai e para com aquele que recebe, com Deus e não com o mundo, certo? A May disse assim, eu ia comentar exatamente o que sua filha perguntou. Foi ótimo você citar aqui. Sim, porque na realidade são vivências do dia a dia e nós nos questionamos. Será que isso é bom? Será que não é? A Bruninha disse, acredito que no caso dos artistas, como sejam ações grandes, pode até servir de exemplos para os admiradores desses artistas. Pode até ser algo positivo. Exatamente, é o que nós colocamos, certo? Pois a pessoa que assiste pode querer copiar essa caridade, exatamente, inspirar no bem. As pessoas sempre são, digamos assim, exemplos de alguma maneira, ou exemplos positivos ou exemplos negativos. Cabe a nós trabalharmos o nosso interior para que possamos ser exemplos positivos, certo? A Bruninha diz, temos que fazer a caridade espontaneamente, sem julgar. E mesmo quem esteja mostrando por ostentação, não podemos julgar e fazer a nossa caridade sem alarde. Exatamente, até porque como julgar, Bruninha? Porque como saber verdadeiramente o que se passa no coração daquela pessoa? Nós não temos condições, só Deus é que pode fazê-lo. O importante é eu saber o que passa dentro do meu coração. Isso aí eu tenho plenas condições de saber. E com base nisso me trabalhar sempre para o bem. Ok? Aqui, vamos lá, Soraya colocando, nada fica impune aos olhos do Senhor, temos que agir em silêncio, com amor, a fim de ajudar sem nada em troca. Esse sem nada em troca é o nosso grande desafio, porque sabe o que eu observo também, mas isso aí é ainda fruto das nossas imperfeições. Muitas vezes nós ajudamos porque queremos ajudar verdadeiramente, porque estamos com o interesse, o desejo de fazer o bem. Só que muitas vezes aquela pessoa que ela é ajudada, lá na frente, num futuro, ela age de uma forma não muito legal conosco, não muito positiva, de uma forma que nos magoa.
nos machuca. E aí nós sempre lembramos, poxa, mas eu fiz tanto para aquela pessoa, eu ajudei quando ela precisou, eu ajudei nessa situação e naquela condição. E agora ela faz isso comigo. Quando nós estamos fazendo esse comentário, nós já estamos esperando retribuição, percebem? Embora eu tenha ajudado lá no passado, porque verdadeiramente eu quis ajudar, não esperando uma retribuição, mas quando o momento da retribuição ou do reconhecimento não vem, aquilo nos machuca. Quando nós, na realidade, temos que pensar o seguinte: não importa que eu tenha feito o bem e não tenha sido retribuído. O importante é que eu fiz o bem. Antes eu ter feito o bem e estar recebendo agora uma, digamos assim, uma ausência de retribuição, do que eu ter sido ajudada e estar sendo agora, digamos assim, indiferente ou egoísta ou sem o devido reconhecimento aos outros. Antes os outros errarem comigo do que eu errar com eles. Então eu fiz o meu papel. O importante é que Deus sabe que eu ajudei de coração. Então, se essa pessoa ainda não consegue reconhecer ou age de uma outra forma, é o tempo dela. Mas que isso não me angustie, que isso não me machuque, que é uma das coisas difíceis. Porque quando nós ajudamos e as pessoas nos maltratam ou não reconhecem, nós ficamos feridos, nós nos sentimos feridos. E isso mostra que, na verdade, nós ainda estamos esperando retribuição. Um reconhecimento, se não de toda a humanidade, porque não somos nem pessoas públicas às vezes para isso, mas queremos daquelas pessoas, daqueles que estão próximos, que é o que ele está falando aqui, os elogios e os reconhecimentos do mundo, tá? A Osana diz: também existe a caridade moral, quando fazemos uma oração sincera, um conselho, uma visita a alguém que esteja precisando. Sim, Osana, exatamente, nós vamos falar sobre ela quando nós vamos falar agora dos infortúnios ocultos, que é exatamente essa situação da caridade moral e da caridade material que nós podemos fazer. A caridade moral é muito mais difícil do que a caridade moral. Por quê? Porque ela exige nosso interior, o nosso tempo, o nosso carinho, o ouvir, exige paciência. E muitas vezes nós preferimos dar a caridade material, que é rápida, eu dou um recurso ali e a pessoa se vai, do que eu dar meu tempo, ok? Então, com certeza, a caridade moral ela é ainda mais importante. A Claudinha diz: ainda que tenha vaidade por trás do ato, nos traz dois ganhos, para a pessoa que recebeu diretamente e a nós como sociedade. Um exemplo, uma inspiração, como você disse. Não, com certeza. A sociedade vai estar ganhando, as pessoas que são verdadeiramente inspiradas estão ganhando, porque vão realmente trabalhar aquele sentimento de caridade nos seus corações, e a pessoa que ganha, se não recebeu de uma forma com orgulho, apequenando quem recebe, também se sente bem. E aí a pessoa que doou vai ser, na realidade, a única que saiu perdendo com esse ato. Se ela pelo menos deu de uma forma educada, serena, sem apequenar quem recebe. Porque ainda tem aquele que doa, mas com uma forma a humilhar aquele que recebe. Então aí nem aquele que recebe se sente bem. Percebem? Ok, mas com certeza, em geral, há um ganho. Tá bom? Vamos voltar então aqui um pouquinho, depois voltamos aí com você. Aqui a Débora diz: você não quer o fracasso novamente. Não, Débora, não, já fracassei muito. Olha que eu já tive a oportunidade de saber várias reencarnações. Eu já até falei isso, não preciso mais saber de nenhuma, porque eu só fiz besteira. Digo, pelo amor de Deus, tem que chegar a hora de começar a fazer alguma coisa positiva. Chega de errar, chega de fracassar. Mas vamos voltar então aqui para as nossas leituras. Continuando no item 2, diz assim: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Aqui, quando Jesus curou o leproso e diz: guardai-vos de falar disso, ele estava falando da questão da caridade sem ostentação. Ele falou: olha, te abstém de comentar o que aconteceu,
Por quê? Porque eu não preciso desse reconhecimento, eu não almejo isso, eu almejo o teu bem. Só que algumas pessoas, ao lerem essa parábola, têm um pouco de dúvidas, porque diz o seguinte: ora, Jesus não estaria sendo contraditório quando ele diz: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ao mesmo tempo ele diz: ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho? Então ele diz: como é que ele diz para não falar e ao mesmo tempo manda o ex-leproso se fazer presente, se mostrar aos sacerdotes? Vejam bem, precisamos entender o sentido das palavras de Jesus, o sentido das palavras. Ele, na realidade, quando ele falou, guardai-vos de falar disto a alguém, era caridade sem ostentação. Mas sabe por que ele falou para o ex-leproso se mostrar aos sacerdotes? Porque naquela época, e ainda há pouco tempo, as pessoas leprosas, elas eram o quê? Excluídas da sociedade. Elas eram consideradas, elas eram afastadas para que elas pudessem morrer ali com as suas doenças. E como ele foi curado, era uma forma daquela pessoa, daquele leproso, ser novamente restituído à sociedade, para que ele pudesse ser considerado como uma pessoa sadia, viva, em condições, perante a sociedade, para que ele pudesse retomar a sua vida perante a sociedade e perante os seus familiares. Então, naquele momento, Jesus não estava querendo expor a caridade para, digamos assim, a sua glória, o seu benefício, mas ele estava sendo cuidadoso com a vida daquela pessoa. Ele não apenas lhe restituiu a saúde, mas ele lhe restituiu a vida em sociedade, o reconhecimento da sua condição de cidadão perante a sociedade. Então, percebem na realidade aqui o que moveu Jesus a pedir para ele se mostrar aos sacerdotes foi isso, e não o sentido de mostrar uma certa contradição ou de querer divulgar o bem que ele tinha feito, ok? Então, ele vai agora, começa aqui o Evangelho nas explicações, dizendo: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Então, ele diz que nós possamos nos identificar com a vida futura, que nos mostra a necessidade de nós nos glorificarmos para Deus e não para o mundo. Então, ele diz: precisamos nos colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus, porque é essa que nos importa, essa é a verdadeira. Então, ele diz: aqueles que procuram a sua glorificação na terra pelo bem que fizeram ou que fazem, já conseguiram, já pagaram a si mesmo, certo? Então, ele diz: o que nós precisamos, quando ele diz que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, isso significa a beneficência modesta, fazer o bem de forma modesta. Então, ele diz: há muitas pessoas que, ele diz aqui, escondem a mão que dá, mas tenham cuidado de mostrar um pedacinho do bem que estão fazendo, atentos para que alguém os veja, né? Verificando se alguém não a viu esconder. Então, essas pessoas, ele diz, que estão apenas interessadas nas recompensas do mundo, essas não esperem nada de Deus. E aí ele ainda vai dar uma segunda situação ainda pior, que ele diz aqui: qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele. O que ele está querendo dizer aqui? São aquelas pessoas que dão, mas humilham aqueles que recebem. Não tem pessoas que dão e se colocam numa posição de maiorais, como se fossem melhores do que o outro, e apequenam aquele que recebe, fazendo com que aquele que recebe se sinta humilhado por precisar daquele amparo e daquele auxílio? Então ele diz, essa posição é ainda pior, porque tem aqueles que ajudam, mas querem o reconhecimento do outro, mas não apequenam, não humilham quem recebe. Enquanto esses que assim, na realidade, praticam, não conseguem fazer bem nem aquele que recebe, porque ele se sente tão mal moralmente com aquela postura que aquilo ali o faz se sentir pequeno e muito pior. Então ele diz, para estes não há nem recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, porque quem recebeu nem abençoar o seu nome vai, porque o que? Se sentiu humilhado. Então, porque será privado disso, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. Então ele diz,
o bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. O bem que ele faz é sem proveito para ele e para o outro também. Então, nós ainda tem pessoas que fazem isso. E um exemplo disso, vocês podem estar pensando, pô, mas será que eu faço isso? Será que eu, em algum momento, faço a caridade dessa forma? De alguma, me exaltando e menosprezando, apequenando o outro? E aí eu vou lembrar uma situação para vocês que muitas vezes nós fazemos e nem percebemos que fazemos. Quantas vezes alguém, familiar, amigo, nos pede um favor, nos pede uma caridade moral, muitas vezes, e nós ajudamos reclamando. E nós ajudando, tá bom, eu vou te fazer, olha, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer tal coisa, eu estava super compromissada, mas tá bom, já que você vai estar me pedindo, eu vou fazer. Não era muito o que eu estava querendo, realmente eu tinha outros compromissos, mas tá bom, eu vou fazer. Percebem que quando eu ajo assim, nesse comentário eu estou fazendo exatamente essa postura, apequenando, humilhando o outro porque ele está precisando pedir? Então, muitas vezes, nós nem nos damos conta de que a nossa reclamação, a nossa revolta, o fato de você ficar dizendo, olha, eu vou te fazer, tá bom, eu vou te fazer, mas sempre com insatisfação, demonstra o nosso orgulho e a nossa pequenez. Então, já que eu vou fazer a caridade, faça de forma realmente valendo a pena, de forma real, sincera, de coração. Se eu resolvo ajudar alguém, se eu resolvo dar uma carona, se eu resolvo emprestar alguma coisa, faça com coração. Senão, não faça, porque não tem mérito. É isso que eu quero dizer. Quando nós fazemos a caridade desse modo, reclamando, com insatisfação, não tem mérito nenhum. Nem da pessoa que recebe, muito menos para com Deus. Então, vamos refletir sobre as nossas posturas, porque muitas vezes agimos assim e nem damos conta, ok? A Socorro diz, estou melhor, sinto uma dor no meu pescoço, para a cabeça, com náusea, já fiz tudo e não melhorou. Será que é espiritual? Agradeço a atenção. Mal-estar, Socorro, pode ser sim. Se você já fez, o ideal é que você possa primeiro fazer consultas médicas, exames para verificar se não tem nada físico, tá? Se não tiver nada físico, pode ser sim que seja uma sensibilidade mediúnica e você esteja realmente apresentando alguns sintomas das pessoas, dos espíritos desencarnados que possam estar com você, tá? Então, que você possa ter realmente um pouquinho de mediunidade, de sensibilidade mediúnica, tá bom? Então, é possível? É. Ok? Aí é o caso de estudar, procurar um centro, trabalhar, para que você possa aos pouquinhos compreender isso e mais já na frente desenvolver a mediunidade, ok? Vamos lá então aqui, meus amores, vamos lá aqui vários comentários também, é uma luta constante, sempre muita luta, aqui as pessoas falando do depoimento, é importante, né, para nós assim, sabermos que estamos todos no mesmo barco, meus amigos, estamos todos no mesmo barco. Aqui a Claudinha dizendo, não é fácil mesmo, mas ao caminharmos entre quedas e levantadas, vamos trabalhando uma nova versão nossa para melhor. Exatamente. E é isso que é tão importante, Claudinha, é essa oportunidade que nós temos de cair, levantar e sabermos que o progresso é constante. Aqui o Carlos, querido amigo, dizendo, lindo o tema do estudo, lindo o depoimento, lindo o seu exemplo. Hoje você é um lindo exemplo, estamos todos no caminho. Não sou um lindo exemplo, amigo, mas estou tentando. É como a Claudinha colocou, caindo e levantando, e nós vamos caminhando. E como é bom caminhar ao lado de vocês, viu? Assim, um vai dando forças, vai ajudando o outro, vai fortalecendo o outro, certo? Aqui temos que nos conhecer muito para mudar, muito, Débora, muito, né? Aqui a Bruninha diz, Evelyn, infelizmente, até dentro do centro espírita pode-se ver essas atitudes de vaidade e orgulho, é lamentável. Realmente, Bruninha, tem muito, né? Mas lembremos, os espíritas não são espíritos evoluídos, são espíritos imperfeitos que estão tentando se melhorar. É aquilo que nós dizemos, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, suas más inclinações, e não pelo progresso já alcançado. Somos todos imperfeitos. O que nós precisamos é estar conscientes da nossa imperfeição, sabermos das nossas falhas, da nossa vaidade, do nosso orgulho que ainda habita em nossos corações, para que nós não nos sintamos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Nós não somos. Apenas podemos ter um pouquinho de conhecimento, mas se não colocarmos em prática, de nada adianta, certo?
Aqui o Erlon diz, tem a passagem de Jesus que fala que é de César, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Ou seja, reconhecimento material é buscar César, o mundo. Então já conseguimos aqui o nosso pagamento, certo? Não pode com certeza cobrar pelo bem que fazemos. Exatamente, de modo algum. De modo algum, certo? Então vamos ver o que mais que vocês estão colocando aqui. Ingratidão machuca mesmo, é preciso trabalhar esse aspecto. Todos nós, né, Glauber, precisamos. Muitas vezes reclamamos por conta da ingratidão, a Soraya falando. Exatamente, por isso que nós precisamos realmente fazer a caridade, fazer o bem. E se não tivermos retribuição, nossa retribuição é com o Pai, é com Deus. Certo? Aqui, obrigada pelas palavras de incentivo de todos vocês aqui, sempre encaminhando, sempre com muito carinho para nós, muito obrigada. A May coloca, é a mesma coisa de criar expectativas, se esperar algo em troca. Exatamente, vai se machucar. Então não precisa de reconhecimento, faça por você, faça pelo próximo, faça por Deus, e é o que é importante. Exatamente, May. Evelyn, esse reconhecimento demonstra o quanto ainda estamos doentes de amor, de compaixão e resignação. É verdade, Bruninha, ainda temos, nosso caminho é longo e é importante nós estarmos conscientes disso, mas nós vamos conseguir. O importante é que nós vamos conseguir. Tá? Minha caridade espiritual e material é tudo para meu filho adotivo. É válido, mas lembrar que, Cruzeiro de Deus, que nossos irmãos são todos. Na realidade, não apenas aqueles que estão ao nosso lado, não são apenas nosso círculo familiar, mas todos. Os nossos irmãos somos toda a humanidade. E isso também demonstra o quanto nós estamos, pouco a pouco, ampliando o nosso amor. Nosso amor ainda é muito restrito, mas ao nosso círculo familiar. E com o tempo, por isso que a reencarnação também é boa, porque cada vez você vai ampliando, reencarna com várias pessoas, a sua família espiritual vai aumentando, e quando você percebe, toda a humanidade é tua família. Então, o objetivo, na realidade, é nós deixarmos de olhar de uma forma muito restrita e olhar a humanidade toda. Lembrem que Jesus dizia, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Não é que ele estivesse rejeitando a sua família consanguínea, não. Mas ele estava mostrando que, na realidade, nós somos irmãos de toda a humanidade. E nós precisamos ter esse olhar caridoso e de amor para com todos, e não apenas com um grupo mais restrito, ok? Então é válido ajudar e amparar os mais próximos, certamente, mas não apenas eles. Precisamos ampliar o nosso coração, deixar que o nosso coração seja realmente grande, tá? Para que toda a humanidade, todos aqueles que precisam, todo o próximo possa se sentir querido e amparado por nós, tá bom? Aqui a May diz, eu aposto que quem já fez uma caridade sem alarde se sente super leve, com certeza, e sem ter a necessidade de sair por aí falando. É ou não é, gente? Com certeza. O bem-estar que nós temos é maravilhoso, e isso faz toda a diferença. Então é realmente, à medida que nós vamos aos pouquinhos percebendo o verdadeiro sentido da caridade, que é uma satisfação do coração e não material, tudo muda de figura, certo? Meus amores, então vamos iniciar os infortúnios ocultos. Nós já tivemos aqui, já falamos várias coisas sobre o dar, mas os infortúnios ocultos estão dentro desse tema, tá bom? Nós só vamos trazer mais alguns esclarecimentos. Então eu vou ler para vocês aqui, um tema que vai contando um pouquinho a história de uma mãe que faz uma caridade, mas eu vou ler para vocês e nós vamos comentar mais um pouco, tá bom? Então os infortúnios ocultos diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. O que ele está querendo nos mostrar? Das dificuldades que todos nós temos. Os infortúnios ocultos são os milhares de desastres particulares que passam despercebidos pela humanidade. Então ele está dizendo aqui, não devemos esperar que os necessitados nos peçam amparo, nos peçam auxílio, nos procurem.
Vamos evitar que eles se sintam humilhados em ter que pedir. Que nós possamos estar atento à dor do próximo. Que nós possamos, como ele diz aqui, a verdadeira são a esses infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir. Eu vou buscar o sofrimento do outro, o infortúnio oculto do outro e vou procurar ajudar, sem que ele precise pedir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então devemos socorrer sem esperar que as pessoas nos peçam, se humilhem. E para isso eu preciso ter olhos para ver. Eu preciso deixar de olhar apenas para mim mesma, para os meus interesses egoístas e olhar o outro. Porque eu só vou conseguir perceber o infortúnio oculto se eu parar para ouvir, se eu escutar, se eu me dispor a dar um tempo da minha vida para o outro. Porque senão eu não consigo perceber os infortúnios ocultos. Percebem? Então é isso que ele está dizendo. Aí ele vem nos dar um exemplo de uma mulher que realmente conseguiu perceber um infortúnio oculto e foi ao amparo daquela família. Então ele diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, vejam bem agora, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Ou seja, ela levava o necessário material para aquela família que necessitava, mas ela levava palavras doces e consoladoras que faziam com que eles aceitassem o benefício sem corar, sem vergonha, sem se sentirem humilhados, porque ela não apequenava aqueles que recebiam o auxílio, ao contrário, os elevava. Então, esses infortunados não eram mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, então vejam, todo o amparo que ela pode dar àqueles corações, ela o faz. E tem mais aqui, ele diz, de lá, da casa, da família, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família, para que ele aliviasse o seu coração e soubesse que eles estavam bem amparados. Aí diz, no canto da rua, aí espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que lhe leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta, vejam bem agora, não lhes perguntam nem a crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Não importa credo, religião, importa que são filhos de Deus, todos nossos irmãos. Terminada a excursão, ela diz, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome, onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por quê? Porque pratica a caridade por amor, sem ostentação. Se vestia de maneira simples, diz aqui, de ar distinto, vestida de maneira simples. Por que ela se vestia de maneira simples se ela tinha recursos? Porque ela não queria humilhar aqueles que estavam recebendo a ajuda com a sua, digamos assim, com a sua riqueza, com o seu bem-estar. Então, na realidade, quando ele diz aqui, ela não queria insultar a miséria com o seu luxo. Então, vejam, até na hora dela fazer, ela se colocava de uma forma simples, de igual para igual, para que aquelas pessoas que foram auxiliadas e foram ajudadas se sentissem bem. Então, são cuidados tão fundamentais que nós precisamos ter até na hora de fazer o bem. E no decorrer desse segundo parágrafo,
conta aqui, que eu não vou ler tudo porque senão fica muito extenso, a filhinha, que lembra que ela disse aqui que ela está seguida de uma jovem vestida também modestamente, era a filha dela. E aí a filha dela diz o seguinte, que queria também ajudar. A filha dela também queria fazer o bem, porque ela estava, digamos assim, sendo orientada de como fazer a caridade sincera, real e verdadeira. E a mãe diz o seguinte, que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti. Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito tu terás? Em realidade, eu é que estarei fazendo a caridade, e tu estarás dela levando o mérito. Isso não é justo. Então ela diz, quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados, minha filha, é dar alguma coisa. E ela diz, se queres dar mais, faz alguma coisa que venha de ti. Confecciona roupinhas para as crianças, faz algo que é teu, que verdadeiramente demonstre o teu carinho, a tua preocupação, o teu cuidado para com o outro. Porque, na realidade, você dá por meu intermédio, não é uma verdadeira caridade. Então, mostrando para a filha como se deve verdadeiramente fazer o bem. Então, eu coloquei aqui, a prática da verdadeira caridade dispensa a identificação do benfeitor e do beneficiado. Sabe por que eu coloquei aqui? Porque nesse caso aqui, ela não se identificava que ela era uma pessoa conhecida, que ela tinha recursos, que ela era famosa, ou digo aqui, que ela era uma pessoa conhecida, não. Inclusive, no último parágrafo desses infortúnios ocultos, diz o seguinte, no seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ou seja, era uma pessoa de posses, certo? Reconhecida. Mas ela diz, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas. Uma das suas, então vejam, ela não ajudava só essa família, mas várias, que lhe produzia obras. Esta reconheceu, essa aqui esteve ali próxima da casa dela, esta reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. E aí ela disse, silêncio, não o digas a ninguém. Assim falava também Jesus. Ou seja, mesmo quando em algum momento aquelas pessoas que eram beneficiadas a reconheceram como aquela mulher que as ajudava e que quis prestar um reconhecimento, ela não deixou. Ela disse, silêncio, não digas a ninguém. Ou seja, não se precisa fazer conhecer, foi o que eu coloquei aqui. A verdadeira caridade dispensa a identificação do benfeitor e do beneficiado. Ou seja, eu não preciso necessariamente que saiba quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Apenas que eu faça o bem. Essa é a verdadeira caridade, que eu faça para ajudar. A pessoa não precisa nem saber que veio necessariamente de mim. Não precisa. A verdadeira caridade. Se a pessoa ficou bem, se a pessoa foi ajudada, isso é o que importa. Então percebem que quando eu sequer faço vontade, eu tenho interesse de que saibam que foi eu a pessoa que ajudou, isso mostra realmente uma caridade real. Porque eu não quero reconhecimento, até porque a pessoa não vai saber quem deu, quem foi o benfeitor. Então, nós estamos muito longe disso, mas nós vamos saber que um dia nós vamos conseguir ajudar desta forma, sem sequer nos preocuparmos com a nossa identificação, tá bom? Então, a verdadeira recompensa é a paz da nossa consciência, ok? Decorrente da certeza de que agimos conforme a lei de Deus. E essa é a mais importante, é a única que importa, a paz de consciência e não o reconhecimento do mundo. Ok? Meus amores, eu já fiz as considerações que eu considerava importantes aqui sobre o nosso texto e agora eu vou conseguir finalizar a nossa live com as perguntinhas de vocês, tá bom? Para que nós possamos completar o nosso estudo e as considerações de hoje, certo? Aqui o Fabrício diz, antes de me tornar espírita, não me preocupava muito com o próximo. Feliz aqueles que não precisam de um empurrão religioso para serem caridosos. Realmente, a maioria de nós ainda necessita, mas certamente aqueles que já não precisam estão bem melhores do que nós, certo? Aqui a Meire diz, estranho o que penso, às vezes fico triste quando minha filha, entre aspas, é ingrata comigo, mas não penso por mim. Cauê que queria que ela fosse uma pessoa melhor. Eu é que queria que ela fosse uma pessoa melhor.
Entendo, minha querida, todos nós ficamos às vezes tristes quando as pessoas que nós amamos ainda perdem a oportunidade que a vida lhes dá para crescer e para evoluir, né? Mas que nós possamos lembrar que a melhor forma de nós ajudarmos é dando exemplo, né? Então, que nós possamos compreender muitas vezes o momento do outro, mas acima de tudo, trabalhar a nossa reforma, ok? Aqui é a Rocha André, diz prazer em estar lhe ouvindo. Obrigada, minha querida, prazer em tê-la aqui conosco sempre. A Ju Atelier Arte diz, quando te vi pela primeira vez, pensei, será que ela não tem vaidade? Ou seja, será que tanto conhecimento não a deixará vaidosa? Oh, e é assim, ó, é assim, Ju, muito difícil, muito difícil. E eu vou dizer uma coisa para vocês também. Quando, às vezes, eu estou dando aula, alguma palestra, alguma coisa, e as pessoas dizem assim, poxa, Evelyn, eu gosto da forma como você fala, você é didática, você fala com esclarecimento, enfim, eu entendo fácil. Ju, a verdade é que eu faço assim, o ego enche. A verdade, eu estou sendo aqui real para vocês. Aí, mas na hora, Ju, na hora, vem na minha mente, você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, você não está aí para crescer. Mas ainda vem, percebe, Ju? Ainda vem dentro do meu coração. Aí eu falei, ainda tá aí, a vaidade tá aqui, tá aqui. E aí, só que, claro, você tem que pisar em cima da vaidade, você tem que dizer, você tem que ter consciência, por isso que hoje a minha consciência grita, e a todo momento eu digo, se eu não orar e vigiar, Ju, eu posso cair amanhã. E eu tô falando isso para vocês, porque para vocês também saberem que essa é a minha grande falha, foi a minha grande falha e pode ser nessa vida também. E se por isso que é importante nós reconhecermos as nossas deficiências. Porque vejam bem, se eu escondo, se eu não quero enfrentar esse problema, aí é muito mais fácil eu cair. É muito mais assim, o risco para eu cair é muito grande. Então, nós temos que enfrentar as nossas deficiências, saber que elas existem, saber que elas nos rondam a todo momento e que só um trabalho constante mesmo, é que vai fazer com que nós, pouco a pouco, consigamos nos libertar desses trabalhos, dessas dificuldades que nós temos, ok? Ju, obrigada, que bom também pelo seu comentário, minha querida. E aí, vamos lá. Se você acha que... Aqui a Elaine coloca, Ju, isso é crença limitante. Se você acha que a pessoa inteligente é vaidosa, isso atrapalha até você a querer adquirir conhecimento. Ah, com certeza. Até porque nós precisamos pensar o seguinte. Nós estamos aqui na Terra, vejam, para crescer intelectualmente e espiritualmente, moralmente. Qual é o problema da questão da inteligência? É que a grande maioria da humanidade, e isso a doutrina espírita nos coloca, é que primeiramente as pessoas adquirem inteligência intelectual e a moralidade ainda fica mais aqui. E esse é o grande problema. Por quê? Porque com a inteligência, a probabilidade é que o orgulho amplie-se e eu me ache melhor do que as pessoas. E aí vem a vaidade, vem o orgulho, vem a busca pelo poder. Por isso que tem tantas pessoas inteligentes no mundo, mas utilizam para a satisfação dos seus próprios interesses e não para realmente crescer e evoluir. Então, por isso que a inteligência ela é importante, mas ela sem a moralidade, ela não é suficiente para nos fazer progredir. E é por isso que tem tantas pessoas que vêm e que nascem muitas vezes com problemas intelectuais, com deficiências mentais, porque são pessoas que tiveram muita inteligência em vidas passadas, são espíritos cultos, mas utilizaram para a satisfação do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade. E numa próxima reencarnação, são o quê? Tolhidos, perdem aquele talento, porque não souberam utilizá-la. Então vejam, da mesma forma que agora eu tenho essa oportunidade, se eu cair e falhar, posso vir sem esse talento na próxima reencarnação, sem a intelectualidade, sem o conhecimento, limitada. Por quê? Porque tive uma oportunidade ímpar nessa vida e me deixei levar ainda pelas nossas paixões, pelas minhas paixões inferiores. E assim com todos nós, ok? A Júris, não quis dizer que eu pensei sobre especialmente ela, com sentido à vaidade. Coincidência ela citar vidas passadas. Ah, não, Juzinha, minha querida, fique tranquila, eu entendi. Você está falando de uma forma geral, até porque a dificuldade é geral, né? Fique tranquila, meu amor, eu entendi, tá bom?
Aqui a Ju diz, a Bíblia fala que quando der com uma mão, esconde a outra. Exatamente, que é o tema do nosso evangelho aqui. Se você, né, que não saiba a vossa mão direita, o que faz a vossa mão esquerda, né? Aqui a Débora, Ju, a gente não muda, a gente só volta para evoluir. Por isso é preciso se conhecer para mudar. Com certeza. O processo de evolução é esse. A evolução, ela se dá exatamente quando a gente se conhece. Então, o fato de nós estarmos aqui reencarnados simplesmente, muitas vezes, não significa já evolução. Porque quantas pessoas não perdem a oportunidade da reencarnação? Por quê? Porque fazem tudo de novo. As histórias, os fracassos, as quedas se repetem. Então, o X da questão é eu estar aqui, a oportunidade está sendo dada, mas através do autoconhecimento, do orar e vigiar e do entendimento, do estudo, nós vamos conseguindo mudar. Por isso que nós não podemos perder essa oportunidade, porque ela é única. Tantos espíritos querendo reencarnar e nós que estamos aqui, muitas vezes, perdendo essa oportunidade, certo? Então, realmente, é trabalhar, trabalhar e trabalhar sempre no bem, ok? A Andréia Rocha diz, sim, acho também que se quer ajudar tem que ser por completo, né? É o ideal. Nós precisamos ajudar de forma o mais humilde possível, sem buscar o reconhecimento. Eu tinha até anotado aqui, já tinha fechado o evangelho, mas vou voltar para vocês. Olha aqui as coisas que são importantes da verdadeira caridade. Humildade, que nós vimos aqui nos infortúnios ocultos, como aquela senhora, ela foi humilde, principalmente no modo de se vestir para não humilhar o outro. Espontaneidade, ou seja, ela estava ali de forma espontânea, verdadeira, sincera, amiga perante aquelas pessoas. Discrição, ou seja, sem alardear a situação. Desinteresse, ou seja, tanto desinteresse que quando aquela senhora mais tarde a reconheceu, que quis agradecer, ela o quê? Ela disse, não diga, né, silencie, não diga nada a ninguém. Ou seja, ela não estava ali movida por interesses outros, que vaidade, orgulho, egoísmo, tudo isso que nós ainda temos muito, mas pelo verdadeiro sentimento de amor e de fazer o bem. O amor ao próximo, isso era que movia essa mulher de ar distinto. Era o verdadeiro amor. E é esse que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, meus amores. Ainda é difícil, ainda somos muito imperfeitos, todos nós, mas nós estamos aqui tentando. Um ajudando o outro, vocês me ajudando, eu ajudo vocês. E assim nós vamos pouco a pouco tirando de nós as nossas imperfeições, as nossas sombras ainda e crescendo. É um trabalho de formiguinha, mas é algo que nós devemos perseverar sempre. E nós vamos conseguir certamente, ok? A Josiane diz, quem não nasce com a mediunidade pode ser médium com o passar do tempo? Josiane, na realidade, isso não é muito o tema do nosso dia de hoje, que estamos estudando o Evangelho, isso é mais da live de segunda-feira, que é sobre mediunidade, mas só para não deixá-la sem resposta, a mediunidade é uma condição orgânica, tá? Nós já nascemos médios, o teu organismo já foi preparado antes de tu reencarnares para ser médium. Então já há uma predisposição orgânica. Então você pode até não desenvolver a mediunidade na fase infantil, pode desenvolvê-la na fase adulta e tudo, mas você já nasceu nessa condição orgânica. Então se você não nasce com essa predisposição, você provavelmente não vai ter condições de desenvolver a mediunidade. Pode até estudar, conhecer, mas não ser realmente um médium ostensivo, que é aquele que tem a faculdade bem caracterizada, ok? A Ju diz, Evelyn, nasci numa família de espíritas e fugi tanto que me tornei evangélica e agora venho estudando a doutrina e meu coração fica em festa. Ô, Ju, minha querida, que bom. Isso é normal acontecer, mas sabe o que é mais importante? É isso que você disse no final, meu coração fica em festa. Porque o importante é nós encontrarmos a felicidade para o nosso coração se identificar com aquela doutrina, com aqueles ensinamentos, com aquelas orientações. Porque quando nós nos sentimos assim, nós encontramos força, energia, boa vontade, perseverança para continuarmos lutando. Porque nós nos sentimos felizes. É uma doutrina que nos acolhe, que nos abraça,
que nos consola. Doutrina espírita diz, ela realmente ilumina consciências e consola corações. E é uma definição perfeita, nos trazida por Allan Kardec. Ela ilumina a nossa consciência porque ela nos orienta, nos esclarece, nos ensina e, acima de tudo, consola os nossos corações. Então, gratidão, na realidade, à doutrina, que é maravilhosa, que ela que é, na realidade, a nossa luz. Certo, meus amores? Meus amores, eu passei aqui sem querer e agora ficou tudo lá para trás. Eu passei sem querer os comentários de você, todas, meus amores, aqui, sem querer. Mas vamos lá, meus amores, na realidade, nosso tempo já se esgotou, tem muita coisa para nós estudarmos. O tema realmente é maravilhoso, é um tema que nós precisamos a todo momento estarmos pensando, repensando, estudando, mas certamente com a prática, com o treino, com a dedicação diária nós vamos conseguir. E certamente conseguiremos, se não nessa vida, mas já sairmos daqui melhores do que chegamos, termos mais sentimento, mais amor, mais caridade real dentro dos nossos corações e conseguirmos fazer a caridade sem ostentação. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Certo, meus amores? Nosso tempo acabou, nós vamos precisar finalizar, mas lembrando que na próxima semana nós vamos estudar o óbolo da viúva, ok? E convidar os pobres e os estropiados. É o nosso estudo da semana que vem, tá bom? Eu aguardo vocês. Vamos fazer então a nossa prece para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje? Vamos lá, meus amores. Então, nesse momento, fechando os nossos olhos, muito felizes e alegres, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo, ponderando, estudando, realmente, Senhor Jesus, trabalhando e agregando valor ao nosso coração. Muito obrigada pela tua presença amiga, muito obrigada por nos acompanhar nesse estudo, para realmente, Senhor Jesus, auxiliar cada um de nós nesse processo de reforma íntima, de autoconhecimento e de transformação. Sabemos o quão imperfeitos nós somos, mas já te conhecemos, Senhor, e isso é maravilhoso. E o fato de te conhecer nos dá força, coragem e fé, ânimo, para que possamos a cada dia procurarmos sermos melhores. Então que tu nos envolva hoje por todo sempre, Pai querido, que assim seja. Meus amores, vamos ficando por aqui, tá bom? Semana que vem nós vamos estar juntos de novo. Estou aqui tentando ver os comentários de vocês, mas é muita coisa, não consigo acompanhar tudo. Me desculpem, mas qualquer coisa vocês já sabem, qualquer dúvida ainda que fique, mandem no privado que nós vamos respondendo, tá bom? Beijos, obrigada pela participação. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, meus amores.